Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de forças intermoleculares. Discutimos as forças apolares, certo? As forças intermoleculares que envolvem moléculas apolares, de polo instantâneo, né? E agora nós vamos conversar sobre aquelas que envolvem as moléculas polares, ok? Então aqui nós vamos relacionar as que são polares. O que acontece, gente? Existem moléculas que, principalmente aqui eu já vou especificar para a química orgânica, existem grupos funcionais que são mais polares do que outros, que deixam a molécula mais polar do que a outra. Por quê, professor? Porque esses grupos são mais polarizados, conseguem puxar a nuvem eletrônica com mais força que outros. Justamente por causa da diferença de eletronegatividade, certo? Quando a gente pega, por exemplo, aqui, ó, aquela lista bem famosa de eletronegatividade, Fon, cloro, Brisk, pH. O que acontece? Qual elemento aqui é o menor nessa escala? É o hidrogênio. Então ele é o menos eletronegativo nessa listinha aqui. Já quem são os mais fortes? Bom, podemos falar aqui do primeiro, do segundo e do terceiro lugar, né? Aqui é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Beleza? O que acontece, meus queridos? Quando os grupos funcionais, primeiramente vamos sair um pouquinho da química orgânica e um pouquinho para a química inorgânica. Quando as moléculas elas possuem hidrogênio e também esse flúor, oxigênio e nitrogênio na sua molécula, elas acabam exercendo o que nós chamamos de pontes de hidrogênio, certo? São forças intermoleculares que acontecem com moléculas que são muito polarizadas. E por que essas moléculas são tão polarizadas assim? Por causa da diferença de eletronegatividade grande que há entre o hidrogênio e o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, por exemplo, o hidrogênio ele perde feio para o flúor, ele perde nossa, tá difícil, fleio, né? O hidrogênio ele perde feio para o flúor, o hidrogênio ele perde feio para o oxigênio e ele perde também feio para o nitrogênio em eletronegatividade. Então, esses camaradas aqui, eles sempre têm a tendência a formar polos negativos perto deles. E quando na mesma molécula existem hidrogênios interagindo com esse flúor, ou com o oxigênio, ou com o nitrogênio, acaba que geram interações que são muito mais fortes, de polos que são muito mais intensos do que nas outras moléculas. Ah, professor, então eu estou entendendo. Então o hidrogênio, como tem uma diferença de eletronegatividade assim entre eles ali nessa listinha bem acentuada, eles ganham bonito do hidrogênio, acaba que eles formam dipolos mais intensos, lados positivos e lados negativos mais intensos dentro da molécula? Exatamente. E quando uma molécula interage com a outra, eles vão interagir por meio dessas pontes de hidrogênio aqui que eu estou desenhando. Então, o hidrogênio de uma outra molécula interage, por exemplo, com o flúor da outra, ou o oxigênio da outra, ou o nitrogênio da outra. Exemplo aqui para você ver. É o caso da molécula de água. A molécula de água é uma molécula que ela contém o hidrogênio e o oxigênio, certo? O que acontece? O oxigênio é o mais eletronegativo, só que ele é bastante eletronegativo. O que vai acontecer nesse caso? Aqui a carga negativa vai se concentrar mais no oxigênio. E o hidrogênio ele vai ficar mais positivo, vai concentrar o lado positivo da molécula. O que acontece? Aqui eu pego então duas moléculas de água. Imagina aqui que eu tenha duas moléculas de água interagindo uma com a outra, certo? Então aqui duas moléculas de água. Então aqui os hidrogeninhos, certo? Então aqui ó, o polo mais negativo, o oxigênio. Os hidrogênios com polo positivo. Então oxigênio negativo e os hidrogênios positivos. Aí vem uma outra molécula de água
que vai interagir com essa outra aqui, ó. Olha só. Ó, o lado negativo, lado positivo, que são os hidrogênios. O que vai acontecer? Como há um dipolo muito bem fixo nessas moléculas, o oxigênio, o hidrogênio dessa, vai fazer uma interação muito forte com o oxigênio da outra, certo? Então aqui, ó, o hidrogênio dessa interage com o oxigênio da outra. Essa interaçãozinha entre essas duas moléculas aqui, ó, o hidrogênio de uma interagindo com o oxigênio da outra, é o que nós podemos chamar de uma ponte de hidrogênio, certo? E essa interação é extremamente forte, extremamente forte. Dentro aqui das forças intermoleculares, a ponte de hidrogênio, ela é a mais intensa, certo? Então, ponte de hidrogênio. Ok? Então, ponte de hidrogênio. Então, essas são as interações entre moléculas, onde tem hidrogênio e a interação com o oxigênio, certo? Ou com o flúor ou com o nitrogênio. Outro exemplo que a gente pode dar aqui é a molécula de ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico. Olha só. Ele tem hidrogênio e tem um flúor na sua molécula. Adivinha? O flúor vai ficar com o polo negativo e o hidrogênio com o lado positivo. Se eu fosse fazer a interação dessas duas, hidrogênio ligado a um flúor. Olha só, aqui é ligar uma outra molécula de ácido fluorídrico, certo? E olha aqui, o flúor, que tem polo negativo, o flúor, ia interagir com o lado positivo dessa, que é o hidrogênio. O que acontece? A interação aqui entre moléculas por meio de hidrogênio e flúor correspondem também a pontes de hidrogênio, certo? Então, essa aqui seria um outro caso de ponte de hidrogênio, que eu costumo dizer que é PDH, certo? PDH, ponte de hidrogênio. Então, gente, ponte de hidrogênio é simples. São moléculas polares que têm hidrogênio, certo? E flúor ou oxigênio ou nitrogênio. Então, uma molécula sempre vai ter que ter hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, certo? Para que haja essas interações, certo? Elas podem conter até mesmo outros grupos, né? Por exemplo, ela pode ter hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio ao mesmo tempo, certo? Aí para que haja essas interações, porque as pontes de hidrogênio só acontecem com o hidrogênio e o FON, certo? E o FON, que é o flúor, cloro, flúor, oxigênio e nitrogênio. Beleza? Bom, gente, mas aonde que eu vou aplicar isso, professor, na química orgânica? Porque até agora eu só vi química inorgânica aí no quadro. Vou te mostrar. Eu desenvolvi, gente, uma forma muito mais prática para você ver quando que haverá ponte de hidrogênio dentro das moléculas orgânicas. As moléculas mais polares, os grupos polarizados, os grupos funcionais mais polares. Então, os grupos funcionais mais polares são aqueles que têm hidroxila, certo? Hidroxila. E as funções nitrogenadas que a gente conhece, mais conhece, que são as aminas e amidas, certo? Ah, professor, então quer dizer que os grupos funcionais mais polares que a gente tem na química orgânica são aqueles que têm hidroxila, o OH no seu grupo funcional, as aminas e as amidas? Exatamente. São esses grupos aqui que fazem ponte de hidrogênio. Professor, mas quais são os grupos funcionais que têm hidroxila na sua estrutura? Eu vou te mostrar.
Primeiro deles, os álcoois. Certo? Os álcoois, eles possuem hidroxila como grupo funcional. Se você se lembrar, é o carbono saturado com hidroxila. Outra função, professor, os fenóis. Os fenóis também possuem a hidroxila no seu grupo funcional. Anel benzênico ligado diretamente à hidroxila. Também fazem pontes de hidrogênio os fenóis. Professor, cite mais, cite mais. Pois bem, temos os ácidos carboxílicos. Então, os ácidos carboxílicos. Eles sílicos. Certo? Os ácidos carboxílicos também têm um grupo funcional que tem hidroxila na sua estrutura. Beleza? Então, gente, os grupos funcionais, se tiver hidroxila na sua estrutura, os mais conhecidos, né, as funções oxigenadas que a gente estuda no ensino médio, se elas tiverem hidroxila, elas vão fazer ponte de hidrogênio. Por quê, professor? Por causa dessa hidroxila mesmo. É essa hidroxila que faz ter ponte de hidrogênio. Porque aqui, ó, principalmente vai prevalecer o quê? A interação de hidrogênio com o oxigênio. Então, por exemplo, como é que uma molécula de etanol interage com a outra? As moléculas delas interagem uma com a outra por meio de pontes de hidrogênio. Então, aqui, ó, no caso, aqui está o etanol. Então, aqui, ó, o oxigênio gerando aqui, ó, carguinha negativa, o outro hidrogênio aqui, ó, carguinha positiva. O que acontece? Ele vai interagir com uma outra molécula aqui, ó. Ó a interaçãozinha acontecendo. O hidrogênio fazendo uma ponte de hidrogênio com esse outro oxigênio aqui. Beleza? Então, ó, os álcoois fazem as pontes de hidrogênio. Beleza? Sossegado, né, gente? Nada muito complicado isso daqui. Deixa eu só fazer um esqueminha melhor aqui para você. Então, aqui, ó. É isso que vai acontecer nessa galera. Então, por exemplo, se eu pego aqui um álcool, como é que ele vai interagir com outro álcool, por exemplo? Ai, como é que eu vou desenhar isso aqui? Fazer de uma maneira meio esquisita mesmo. Assim. Tá bom? Então, aqui. Aí. Então, aqui, ó. O hidrogênio de um interage com o oxigênio da outra molécula. Beleza? Aqui no caso seria um polinho positivo e aqui o oxigênio seria um polinho negativo. Certo? Então aqui seriam as interações que aconteceriam entre uma molécula de álcool. Show de bola? Ah, e fenol, professor. Quero ver o fenol. Tem como mostrar para mim? Eu quero entender como é que funciona esse fenol. Bom, vou mostrar uma estrutura aqui. Tentar desenhar um fenol aqui e a interação acontecendo entre as moléculas. Olha só. Seria algo mais ou menos assim. Ixi, vai ser difícil desenhar isso aqui, hein? Vou ter que forçar a barra. Eita. Vou tentar desenhar aqui só para você entender como é que funcionaria. Então, olha só. Aqui, então, estaria, no caso, uma interação. O hidrogênio de uma interagindo com o oxigênio da outra. Certo? Aqui o oxigênio sendo negativo e aqui o oxigênio e esse hidrogênio aqui sendo positivo. Beleza? Tá aí, então, no caso, uma interação entre os fenóis. Ácidos carboxílicos. Também vão fazer as pontes de hidrogênio. Como é que ficariam as moléculas dele, professor? Seria algo mais ou menos assim. Deixa eu desenhar um ácido carboxílico um pouco mais simples aqui. Então, olha só. Imagina que eu tenho aqui um carbono, carbono. Já vou desenhar aqui, dupla O, OH. Aí eu vou desenhar, aqui eu estou tentando desenhar o ácido etanóico, né? Então, olha só. Hidroxila, deixa eu puxar um pouquinho mais para trás. A hidroxila de um
Aqui o carbono e o dupla O. E aqui o carbono. Então aqui, ó, uma molécula de ácido etanóico. Aqui, ó, oxigênio negativo, esse hidrogênio positivo. Vamos fazer então aqui, ó, a ponte de hidrogênio. Esse hidrogênio positivo, esse oxigênio negativo. Então eles vão se unir por ponte de hidrogênio. Beleza? As aminas, professor, as aminas. Eu tô interessado em saber das aminas. Como é que funciona esse negócio aí com as aminas, professor? Vamos lá, então. Vou mostrar no caso das aminas. Olha só, então vou mostrar como é que funciona a interação, né? Uma possível interação de ponte de hidrogênio. Imagina aqui que eu tenho essa amina, beleza? Então tá aqui, coloquei duas ramificaçõezinhas nela. E aqui uma outra ramificaçãozinha nela, certo? Então duas moléculas, aqui eu desenhei o dimetilamina, certo? Ó, duas ramificações metil nela, então dimetilamina, tranquilo? E a mesma ideia, o nitrogênio nessa fica mais negativo e o hidrogênio na outra fica positivo, certo? Lembrando que esse nitrogênio aqui, gente, ele também fica negativo, tá? Esse outro hidrogênio também fica positivo. E a interação vai acontecer entre eles aqui, ó. Hidrogênio de um interage com o nitrogênio do outro. Beleza? Então, no caso das aminas, seria esse o caso. E das amidas, professor? Mostre uma estrutura que mostraria, que dá para ver, né? A gente conseguir enxergar as amidas fazendo ponte de hidrogênio. Vamos lá, então. Então, imagina aqui um carbono. Dupla O, NH2, aqui NH2, dupla O, beleza? Aqui eu desenhei a estrutura da etanamida, beleza, né? Dois carbonos, et, então etanamida. Mesma ideia, gente, aqui, ó, carguinha mais negativa, carguinha negativa, polo mais positivo, aqui polo mais negativo, polo mais positivo, polo mais negativo, certo? Aí no caso, ó, aqui, no caso das aminas e das amidas, certo? No caso das amidas, vai prevalecer tanto as forças com hidrogênio e nitrogênio ou hidrogênio com oxigênio. Então, por acaso aqui, ó, o hidrogênio dessa interage por ponte de hidrogênio com o oxigênio dessa. O hidrogênio dessa interage com pontes de hidrogênio com o oxigênio dessa. Então, esses traçadinhos seriam as pontes de hidrogênio. Beleza? Tranquilo, né, gente? Então, as moléculas mais polares que nós vamos ter dentro da química orgânica são aquelas que têm esses grupos. Os grupos que têm hidroxila e aminas e amidas, certo? Os que têm hidroxila, álcoois, fenóis e ácidos carboxílicos, todos eles fazendo ponte de hidrogênio. Beleza? Bom, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido como é que funcionam esses grupos funcionais. Os mais polares são esses, beleza? E eles vão fazer as forças de ponte de hidrogênio entre eles. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês as outras interações intermoleculares, né? A outra interação intermolecular que acontece também com moléculas polares, mas que elas não são tão polares assim. Elas não são apolares, mas elas também não são, nossa vida, que grupo funcional polarizado, mas tem certa polaridade, beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.